Olá, caros ouvintes do canal Sogra e Nora. Hoje vou contar a história de como, após o divórcio, a família do meu marido me expulsou com meu filho para a rua de mãos vazias. Meu sogro, ao sair, enfiou um saco de estopa rasgado na minha mão com as palavras: "Quando meu neto sentir fome, abra." E quando eu abri, mas vamos por partes. Meu nome é Helena Silva e já passei dos 30. Um dia entrei na casa do meu marido cheia de esperanças. Parecia-me que bastava casar com a pessoa amada e a vida se ajeitaria. Naquela época, eu tinha certeza de que o casamento com Carlos Magalhães era a decisão mais correta da minha vida. Quem poderia imaginar que justamente aquela certidão de casamento abriria uma série de anos humilhantes e amargos? Mas para que vocês entendam tudo, vou começar do início. Nasci em um pequeno vilarejo chamado Riacho Fundo, no interior de Minas Gerais. Nossa casa ficava na periferia, perto de uma estrada de terra batida, de ambos os lados da qual se estendiam campos alagados. No verão, a terra rachava com o calor, e andar descalço era doloroso. E em dias de chuva, a água chegava até os tornozelos e a lama grudava nas botas. A velha casa de pau a pique dos meus pais estava completamente decrépita. Os pilares estavam tortos. Nas paredes de barro e vigas viam-se frestas calafetadas com musgo. E quando chovia forte, em um canto gotejava, no outro, não. Vivíamos em tal pobreza, mas para mim, aquele lugar ainda era o mais acolhedor do mundo. Meu pai, a quem todos chamavam de tio João, era alimentado e saciado pela terra. Desde cedo, mal o dia clareava. Eu já ouvia sua tosse baixa. Ele pegava do prego um boné velho, vestia uma japona e ia para a roça. E minha mãe, tia Maria, ficava em casa, cozinhava, cuidava das galinhas e dos patos, e às vezes fazia bicos para os vizinhos, capinando hortas ou colhendo a safra, para ganhar um trocado a mais. A comida em nossa casa era simples, ano após ano a mesma coisa. Feijão com arroz, angu, couve refogada. Às vezes, quando a farinha acabava, mamãe cozinhava batata doce com casca e sal. Mas mesmo nos dias mais famintos, o melhor pedaço sempre era para mim. "Come, filha, estude bem, para não sofrer depois como nós", diziam eles. Eu frequentemente ria e brincava. "Vou me casar com um homem rico, levar vocês para a cidade, para um apartamento grande." Mamãe me afagava a cabeça, sorria, mas seus olhos estavam tristes. Dizem que filha é como um galho cortado. Para onde a vida levará, não se sabe. Contanto que não seja para a mesma miséria que temos agora, já está bom. Naquela época, eu não dava importância a essas palavras, mas ao crescer, entendi o quão verdadeiras e amargas elas eram. Eu fui uma das poucas no vilarejo a concluir o ensino médio. Todos os dias eu ia de bicicleta velha, que meu pai conseguiu em algum lugar através dos campos e matagais. Meu único vestido decente estava cheio de remendos. Os colegas de classe riam. "Helena, seu vestido parece uma colcha de retalhos." Eu apenas respondia com uma piada, mas por dentro prometia a mim mesma estudar com todas as minhas forças para sair daquela desesperança. No final do último ano, nossa professora nos entregou os formulários para inscrição nas faculdades. No quadro, ela escreveu os nomes: pedagogia, economia, agronomia. As amigas discutiam animadamente. "Vou para a cidade, ver como as pessoas vivem. Se eu não for, vou ficar nesta lama a vida toda." Eu segurava a caneta e meus dedos tremiam. Na minha cabeça, uma imagem surgiu. Eu, com uma mochila, andando pelo corredor da faculdade, sentada em uma sala de aula iluminada. Mas à noite, quando vi meu pai, curvado, massageando as costas doloridas, e minha mãe contando notas amassadas para comprar sementes, esse sonho se desvaneceu. À noite, mamãe perguntou: "E então, Heleninha, a professora falou sobre onde você vai se inscrever?" Eu mordi o lábio. "Depois eu decido, mãe. Eu não sou tão boa aluna. De qualquer jeito, não vou passar." "E se passar? De onde vamos tirar dinheiro para estudar na cidade?" Meu pai me olhou com seus olhos desbotados pelo sol e suspirou. "Tentar você pode, quem sabe dá sorte, mas se você passar,
moradia, comida, transporte. Tenho medo de não darmos conta, filha. O coração apertou de dor. Não porque eles fossem contra, mas porque eu entendia o quão difícil era a vida deles. Bastava alguém na família adoecer gravemente e nós imediatamente ficávamos à beira do abismo, que dizer de vários anos de estudo na cidade, deitada na minha cama rangente e ouvindo o vento assobiar nas frestas, eu disse a mim mesma: alguém atravessa o oceano e eu vou atravessar o rio. O importante é não afundar. Justamente nessa época, quando eu estava perdida, uma conhecida da minha mãe, tia Tânia, veio nos visitar de Contagem. Ela trabalhava em uma fábrica de tecidos na zona industrial e contava sobre a vida na cidade de uma forma tão fascinante. Lá, claro, é difícil, mas o salário é estável todo mês. E aqui no campo, ora é seca, ora é chuva. Nunca se sabe o que será amanhã. Se a Heleninha for, vai ajudar os pais e ver o mundo. Mamãe se preocupava. Deixar a filha ir sozinha para uma cidade grande é assustador. Aqui, mesmo sendo pobre, ela está sob nossos olhos. Tia Tânia riu no alojamento. São todas conhecidas, gente do interior. O ônibus leva e traz do trabalho. E se ela ficar, vai continuar se arrastando por aqui, vai se casar com um pobre coitado igual e tudo vai se repetir. Nossa vida já passou, que pelo menos os filhos vivam melhor. Naquela noite, deitada sob o cobertor, ouvi meus pais conversando baixinho na varanda. Mamãe suspirava. João, talvez seja melhor mesmo deixá-la ir com a Tânia. Não, temos terras. O que vamos deixar para ela? Dizem que uma moça tem 12 caminhos, mas a nossa pobrezinha temo que todos eles serão esburacados. Papai ficou em silêncio e depois respondeu: eu também tenho medo. Vejo como ela se sacode naquela bicicleta. O vestido todo remendado, o coração sangra. Mas filha não é boneca para esconder no baú. Deixa ela decidir por si mesma. Não podemos prender-la a nós para sempre. Ouvindo-os, senti amor e a compreensão de que era hora de fazer uma escolha. Na manhã seguinte, enquanto mamãe amassava o pão, eu me aproximei e disse com firmeza: mãe, me deixe ir para Contagem com a tia Tânia. Não vou para a faculdade, vou trabalhar. Vou mandar dinheiro para vocês pagarem as dívidas e consertarem o telhado. E depois, se tiver sorte, me caso com um homem bom. Terei minha própria casa e vocês não terão tanta vergonha. Mamãe levantou os olhos para mim, cheios de lágrimas. Você pensou bem, filha? Trabalhar na fábrica é muito mais pesado do que estudar. E sobre casamento, não pense nisso agora. Não faça planos pro futuro, ó. Papai entrou da rua, colocou a mão na minha cabeça e disse com sua voz grave: nós não te seguramos, mas lembre-se, ao partir, cuide de si mesma e de sua honra. Em todo lugar valorizam as pessoas modestas e decentes. Se for difícil, ligue, não guarde tudo para si, senão você se quebra. Eu assenti, e por dentro sentia medo e empolgação. Passei a vida toda entre os campos, o rio e a pequena cidade da região. E agora eu estava indo para um lugar que chamavam de cidade industrial. Eu acreditava que conseguiria ganhar dinheiro e mudar um pouco meu destino. No dia em que parti de Riacho Fundo, ainda havia neblina. Mamãe levantou às 3 da manhã, fez pão de queijo com batata para mim, enrolou-os em um pano de prato e colocou na bolsa. Coma na viagem, para não passar fome. Se sentir sede, compre uma garrafa de água, não economize. Dinheiro você ganha, mas a saúde, se perder, não recupera. Papai, em sua bicicleta velha, me levou até a parada de ônibus. Antes de partir, ele parou, olhou para a estrada empoeirada e disse baixinho: aguenta, firme, filha. Deus não abandona quem trabalha. Não consegui te dar um diploma, então que a vida te ensine a ser uma pessoa decente. Eu o abracei, olhei uma última vez para os campos onde passei minha infância descalça e entrei no ônibus. O motor roncou, levantando uma nuvem de poeira. A parada lentamente desapareceu de vista. Naquele ônibus que me levava para Contagem, eu, Helena Silva,
estava sentada com uma bolsa onde havia o pão de queijo da mamãe e as recomendações dos meus pais no coração. E eu também tinha uma fé simples. Encontraria um bom trabalho, me casaria com um homem decente, teria minha própria casa segura. E então minha vida seria melhor que a dos meus pais. O ônibus chegou à Contagem quando o sol já começava a esquentar. Comparado ao meu vilarejo, aqui era barulhento como um mercado enorme. Caminhões, carros, buzinas, gritos de vendedores, cheiro de gasolina e asfalto. Tudo isso se misturou e me ensurdeceu. Tia Tânia já me esperava. Ao me ver, ela acenou. Helena, aqui, rápido. Cuidado para os batedores de carteira não levarem sua bolsa. Ela pegou minhas coisas e, em sua moto velha, me levou para o alojamento de trabalhadores atrás da zona industrial, um prédio comprido com paredes descascadas, um corredor estreito. Na cozinha comunitária, alguns fogões elétricos, panelas de alumínio. Nos parapeitos das janelas, flores murchas em vasos. Este é o meu quarto, disse ela, apontando para uma porta. Você vai morar comigo e com outra moça, a Iris. Assim pagamos menos pelo aluguel. Nós, operárias, estamos acostumadas com o aperto. Na primeira noite em Contagem, deitada no meu beliche, ouvi o zumbido do ventilador e as risadas no pátio. No ar ainda pairava o cheiro da poeira do campo. Sentia-me sozinha e ansiosa, mas, ao me lembrar dos meus pais, disse a mim mesma: não tem problema, amanhã na fábrica eu me acostumo. Na fábrica de tecidos. Entendi o que significava ralar como um condenado. Centenas de pessoas sentadas em fileiras, as máquinas costurando sem parar, apitos, gritos do chefe, do setor, o rangido das tesouras no tecido. Cada um fazia sua operação. Alguém cortava, alguém costurava as peças, alguém arrematava as bordas. Fui designada para a seção de costura. Mãos e pernas não obedeciam. Eu tinha medo de estragar o tecido. No almoço, comíamos todos juntos das marmitas. Arroz, feijão, uma fatia fina de carne, um pouco de couve refogada, mas todos comiam com apetite, porque aquela comida nos salvava da tontura. Eu comia e me lembrava do angu da mamãe. Um nó se formava na garganta, mas eu me consolava. Onde se vive, come-se o que há. O importante é ter salário todo mês e poder mandar dinheiro para os pais. Depois de algumas semanas, minhas mãos se acostumaram com a máquina e o chefe do setor já não gritava tanto comigo. Ao receber o primeiro salário, segurei um maço de notas novas, cheirando a tinta, e minhas mãos tremiam. Separando o dinheiro para o alojamento e a comida, enrolei alguns milhares em um papel, escrevi um bilhete. Mãe, pai, isto é para vocês, de mim. E enviei por transferência postal. À noite, mamãe ligou. Recebemos o dinheiro. Deixe para você, filha. Por que mandou tanto? Eu ri. Estou bem. Como pouco. Vocês me criaram por tantos anos. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Mamãe ficou em silêncio e depois disse, baixinho: cuide-se, filha. Com saúde, tudo se ajeita. Não trabalhe até a exaustão, senão você adoece. Essas palavras aqueceram minha alma. E todo cansaço desapareceu como que por encanto. Um dia, de repente, todas as máquinas pararam ao mesmo tempo. O setor ficou em silêncio, interrompido apenas por sussurros baixos. O chefe do setor gritou: lá vamos nós de novo, a luz acabou. E temos um pedido urgente. Chamem o eletricista. Alguns minutos depois, um jovem de uniforme de trabalho com uma caixa de ferramentas entrou no setor. Ele tirou a tampa de uma das máquinas e inclinou-se, verificando algo. As mulheres ao meu lado sussurraram: é o Carlos, o mecânico. Dizem que é um bom rapaz. A família dele tem uma mercearia na rua principal. Ele trabalhava e sorria. As máquinas também têm seus caprichos. Agora eu a convenço. Ele ajustou algo, apertou um parafuso, acionou o interruptor. A máquina da vizinha voltou a funcionar, mas a minha continuava em silêncio. Ele se aproximou de mim, franziu a testa. Nesta aqui, parece que pressionaram demais o pedal. O fio interno soltou. Eu corei.
Fui eu, provavelmente. Sou nova, ainda não me acostumei. Ele sorriu com bonomia. Não tem problema. Da próxima vez que ouvir um barulho estranho, desligue imediatamente e me chame. Todos os novatos passam por isso. Logo, minha máquina também voltou a funcionar. Eu, de cabeça baixa, agradeci. Ele olhou para o meu crachá. Helena, então, do interior. Sim, sou de Minas Gerais. E eu sou Carlos Magalhães. Nasci aqui em Contagem. Se precisar de algo, é só chamar. Conheço todos os arredores. Uma frase simples, dita no meio de um setor enorme e barulhento, me fez sentir menos sozinha. Desde então, quando eu ficava até mais tarde no trabalho ou chovia, eu frequentemente via o Carlos esperando na portaria encostado em sua moto. Sobe aí, te dou uma carona. Andar por aqui à noite não é seguro. Minha amiga Tânia me empurrou. Vai. Não. Tenha medo, ele é daqui, da fábrica. Aqui também tem gente boa. Eu ficava sem graça. Mas da primeira vez, sentando atrás dele, segurei apenas na beirada do assento. Ele dirigia devagar e perguntava: onde você mora? Para eu gravar o caminho. Eu apontei para uma viela estreita naquele alojamento ali atrás da pastelaria. Ele assentiu. Conheço o lugar, da próxima vez se for ficar até tarde me liga que eu te levo. Fico preocupado quando uma moça anda sozinha no escuro. As palavras fico preocupado soaram tão simples, mas para mim, longe de casa, elas ressoaram com calor no coração. Depois de algumas vezes, me acostumei e já não ficava tão tímida. No caminho, ele contava que sua família morava em uma casa própria em uma das ruas principais. Os pais tinham uma pequena mercearia. Não somos ricos, claro, mas vivemos melhor que muitos. Eu trabalho como mecânico e depois penso em ajudar meus pais. Não quero ir para outro lugar. Ao ouvir sobre a casa própria, imaginei involuntariamente a casinha decrépita dos meus pais, onde, durante a chuva, era preciso colocar bacias. E de repente pensei, essas pessoas têm um chão firme sob os pés. Talvez minha vida também se torne mais estável se eu estiver com uma pessoa assim. À noite, no alojamento, contei tudo para minha mãe ao telefone. Mãe, conheci um rapaz aqui. Ele é da nossa fábrica. Ele sempre me acompanha, cuida de nós, as moças, diz que a família dele tem casa própria e uma mercearia em Contagem. Mamãe ficou em silêncio e depois disse: filha, quando escolher uma pessoa, olhe para o caráter dela, não para casa. Mas o fato de ele ser trabalhador e atencioso é bom. Casa grande ou pequena, não importa, desde que ame a esposa e os filhos. Papai pegou o telefone. O fato de te acompanharem é bom. Fico mais tranquilo. Mas lembre-se, seja modesta, não se deixe humilhar. Amor é amor, mas tenha seu orgulho. Eu, claro, concordava com tudo. Desligando, deitei no meu beliche e ouvi a chuva batucar no telhado. A alma ficou mais leve. Pensei, cheguei aqui de mãos vazias e agora tenho um emprego. Posso mandar dinheiro para casa. E há uma pessoa que cuida de mim. Talvez Deus realmente não se afaste de quem trabalha. Eu nem suspeitava que aquele jovem que me esperava nas vielas escuras depois do turno se tornaria meu marido e depois ficaria sentado em silêncio enquanto sua mãe colocava diante de mim o pedido de divórcio e mencionava a quantia de R$ 1.000.000. Mas então, naquele momento, aos meus olhos, ele era meu pequeno Deus, em quem eu acreditava. Fechei os olhos e imaginei uma cena. Um dia, eu de véu branco, e ele me levando para sua casa. Meus pais do vilarejo sentados na primeira fila, e eu pensava, finalmente, o casamento será meu porto seguro. Minha vida nômade acabou. Nós namoramos por quase um ano. Quando Carlos disse baixinho, falei com minha mãe, vamos nos casar no ano novo. Eu não acreditei no que ouvi. O coração disparou. É verdade? E sua mãe não se opôs. Ele sorriu. Ela, claro, resmungou um pouco, mas depois concordou. Não se preocupe. Guardei essa notícia como um tesouro e imediatamente liguei para o vilarejo. Mamãe, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um longo tempo e depois chorou.
Então você também, filha, encontrou sua felicidade. Eu e seu pai vamos colher a safra, vender e tentar juntar para um traje decente para você. Algumas semanas depois, toda a nossa família estava envolvida nos preparativos do casamento. Papai, até tarde da noite, consertava a mesa velha. Mamãe remexia em seu modesto estoque de tecidos para me fazer um vestido. O tecido não era caro, mas era o vestido mais novo da minha vida. Quando o experimentei, mamãe ficou admirando por um longo tempo. As outras noivas têm vestidos de seda e veludo, e a minha filha tem um simples. Mas importante é que ela seja feliz. Veja se está bom, talvez precise ajustar em algum lugar. Vesti o vestido vermelho e me olhei no espelho embaçado. Pela primeira vez, me senti parecida com aquelas noivas dos cartões postais. Papai, parado na porta, disse: "Olha só, a filha do tio João hoje está parecendo uma rainha." Mamãe se virou. Seus olhos estavam úmidos. Lá em Contagem, se comporte bem, seja respeitosa com os pais dele, para que ninguém diga que a gente do interior é mal educada. Eu assentia, mas por dentro pensava: eu prometo. O casamento foi na casa do Carlos, naquela mesma rua com movimento intenso. No dia do casamento, uma pequena van veio nos buscar no vilarejo. Os vizinhos correram para ver, alguns elogiavam. Olha só, o noivo veio de carro, então não são pobres. Outros sussurravam: a Helena teve sorte. Dizem que eles têm uma mercearia. Eu estava sentada no carro, segurando um buquê de flores artificiais e senti alegria e ansiedade. Quando chegamos, vi que na frente da casa havia uma grande tenda montada, decorada, com fitas coloridas. Dos alto-falantes, a música soava alta. Dentro, havia mesas redondas cobertas com toalhas brancas e convidados bem vestidos. Carlos me pegou pela mão. Não tenha medo, estou ao seu lado. Seus pais vieram nos receber. Sua mãe, Tamara, usava um terno caro, com um penteado alto e joias de ouro. Ela lançou um olhar rápido para meus pais em suas roupas simples do campo, depois para mim. Seguindo a tradição, o mestre de cerimônias me entregou uma bandeja com pão e sal. Com as mãos trêmulas, entreguei à minha sogra. Ela pegou, olhou de relance e disse: para que todos ouvissem. Do interior, os pais trabalham na roça. Bem, se for modesta, tudo bem. O importante é se acostumar com a vida na cidade. Minhas bochechas arderam. Minha mãe, que estava atrás, sorriu forçadamente. A irmã do Carlos, Irene, rapidamente pegou a bandeja de mim. Deixa comigo. A noiva do interior provavelmente não está acostumada com essas coisas. Suas palavras, ditas em tom de brincadeira ou a sério, provocaram risos em alguns convidados. Eu estava parada no meio daquela grande tenda com meu vestido vermelho e me sentia tão pequena e estranha. A cerimônia em casa seguiu o roteiro. Do lado do noivo havia principalmente empresários, todos impecavelmente vestidos. Eu ouvia trechos de conversas. Aquele de bigode é o Pedro. Ele tem um negócio de móveis. Os negócios vão de vento em popa. A filha dele, Verônica, é inteligente, com ensino superior, uma beleza. Provavelmente em breve ela também terá um casamento assim suntuoso. Alguém apontou a câmera do celular para mim. A irmã mais nova do meu marido, Silvia, riu. Nossa, a noiva é tão fofa, uma verdadeira caipirinha. Eu vou postar uma história no Instagram. Ao ouvir a palavra caipirinha, senti novamente uma pontada, mas continuei sorrindo. Meus pais estavam sentados em uma mesa distante. Eles pegavam a comida timidamente, quase sem levantar os olhos. Papai sussurrava para a mamãe: não tem problema, Maria, o importante é que a filha seja feliz, nós aguentamos. Mamãe assentia, mas eu via como ela apertava um guardanapo nas mãos. Depois da cerimônia, Tamara me levou para um quarto e mandou eu me trocar para uma roupa de casa. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou: bem, e o que você sabe fazer? Cozinhar, ajudar na mercearia? Eu respondi honestamente: sim, eu sei fazer tudo em casa, cozinhar, lavar, limpar. E na fábrica de tecidos eu trabalhava bem.
Ela resmungou. Uma mulher casada ficar se matando na fábrica por 3 tostões? Não é certo. Já que você veio para nossa casa, vai ter que aprender. Aqui temos negócios, convidados. Não é como ficar o dia todo no trabalho. Eu abaixei a cabeça. Sim, mãe. O que me ensinar, eu farei. Irene entrou no quarto com o telefone nas mãos e sorriu. Postei o vídeo de você servindo o pão e o sal. Alguém comentou. A noiva é fofa, mas tão provinciana. E as duas riram. Eu estava ao lado, fingindo não entender do que estavam falando, mas por dentro tudo gelou. Meu sogro, Paulo, que passava por ali, disse baixinho: Chega, deixem a moça descansar. Ela está cansada da viagem. Ele se virou para mim. Vá, filha, para o quarto, descanse um pouco. À noite teremos mais convidados. Sua voz gentil foi a única naquele dia que não tinha zombaria. Durante o banquete, sentei-me ao lado do Carlos no lugar de honra. Flashes de câmeras, brindes, música, todos diziam a mesma coisa. Seja uma boa esposa, obedeça seu marido e sua sogra. Esta é uma família decente. Não perca sua felicidade. Eu sorria e assentia, mas um nó se formava na garganta. Até mesmo os parabéns soavam como instruções. No canto distante, eu via meus pais. Eles estavam sentados em silêncio. Papai me olhava com orgulho e preocupação. E mamãe, de vez em quando, enxugava os olhos. Fosse pela fumaça ou pelos pensamentos sobre como sua filha viveria em uma casa estranha. À noite, quando os convidados se foram e a tenda começou a ser desmontada, finalmente consegui respirar aliviada. Entrando no pequeno quarto que chamaram de quarto dos noivos, sentei-me na cama. As pernas doíam de cansaço. Carlos entrou, sentou-se ao meu lado, pegou minha mão. Não ligue para as palavras delas. Minha mãe e minha irmã são afiadas na língua, mas no fundo não são más. Eu olhei para ele. Parece que sou completamente estranha aqui. Elas me olham como se eu fosse de outro planeta. Ele afagou minha mão. Você se acostuma. Apenas me ame. Cuide da nossa família e elas também te amarão. Eu prometo. Eu fiquei em silêncio e depois assenti. Por dentro, ainda doía, mas eu me esforçava ao máximo para acreditar nele. Se eu realmente amar meu marido e cuidar de sua família, o destino não será cruel comigo. Naquela noite, o barulho dos carros lá fora não cessava. A luz dos postes de rua entrava pelas cortinas. Eu estava deitada em uma cama nova na casa que muitos sonhavam. Mas em meio a toda aquela alegria do casamento, um sentimento estranho já havia nascido em mim, como se eu tivesse pisado num degrau escorregadio e a qualquer momento pudesse cair. Na manhã seguinte ao casamento, eu ainda cochilava quando ouvi uma batida na porta. A voz de Tamara soou ríspida. Helena já acordou? As noras em nossa casa não dormem até o almoço. Vá para a cozinha, prepare o café da manhã. Pulei como se tivesse levado um choque. A primeira noite de núpcias mal havia terminado e a realidade já se impunha com autoridade. Olhei para o Carlos, ele ainda dormia, virou-se para o outro lado e murmurou: É a mamãe te chamando, não a mim. E voltou a roncar. Suspirei, vesti um hobby, prendi o cabelo e saí do quarto. Descendo para a cozinha, fiquei paralisada. 2 fogões a gás nas prateleiras, panelas de todos os tamanhos. Na mesa, montanhas de legumes, carne, peixe. No canto, em uma panela grande, um caldo ainda fumegava, aparentemente para venda. Tamara arrumava as mercadorias na vitrine da mercearia, que fazia parte da casa. Ao me ver, ela acenou. Angu, sopa, segundo prato. Hoje é tudo por sua conta. Durante o dia, você também terá que ajudar na mercearia. Como você cozinhava no interior, cozinha aqui também. Só tome cuidado para não salgar ou adoçar demais. Nossos gostos aqui são outros. Eu balbuciei. Sim, vou tentar. Não é tentar, é fazer. A partir de hoje, esta é sua obrigação. Entendeu? Ela disse e saiu. Fiquei sozinha no meio de uma cozinha desconhecida. Respirando fundo, tentei me acalmar. Eu sempre cozinhei em casa. O que há de tão assustador nisso? Coloquei o fubá na panela, olhei na geladeira um pouco de costelinha de porco, alguns peixes, legumes. Decidi preparar o que minha mãe sempre fazia:
angu, peixe frito e salada de legumes frescos. Enquanto eu me ocupava, Silvia, a irmã mais nova do meu marido, desceu. Ela escovava os dentes e ao mesmo tempo rolava o feed do celular. Ao me ver, ela sorriu. Ou a noiva caipirinha já tá no fogão. Deixa eu gravar um vídeo. A primeira manhã da Nora na casa da cidade. Ela levantou o celular e apontou para mim. Esta é minha nova cunhada. Aprendendo a cozinhar em uma cozinha moderna. Fiquei sem graça. Silvia, não. Filme. É constrangedor. Ela fez beicinho. Qual o problema? Na internet, filmam coisas piores. Tudo bem, vou borrar seu rosto, não se preocupe. Mas eu sabia que ela não borraria nada. Mordi o lábio e me virei para a tábua de cortar, tentando engolir o nó na garganta. A sopa começou a ferver. Adicionei um pouco de sal e temperos como mamãe fazia. O angu estava quase pronto. Eu estava fritando peixe. Os cheiros se espalharam por toda a cozinha. De repente, me lembrei da minha mãe. Se ela sentisse esse cheiro, certamente me elogiaria. Esse pensamento me aliviou um pouco. Quando tirei a tampa da panela de angu, meu coração foi parar nos pés. Por cima, o angu estava soltinho, mas no fundo, uma crosta amarela queimada. Aparentemente, eu coloquei pouca água. Em pânico, comecei a mexer o angu, tentando esconder os pedaços queimados no fundo. Talvez ninguém perceba, murmurei. Mas naquele momento, Irene entrou na cozinha. Ela era como um scanner, procurando por erros. Ela levantou a tampa, cheirou o ar. Meu Deus, que cheiro de queimado é esse? Ela pegou uma colher, passou pelo fundo e tirou alguns grãos queimados. Olha aqui. E a mamãe ainda dizia, uma mulher que nem consegue cozinhar um angu não serve para nada. Ao grito dela, Tamara apareceu. Ela olhou para a panela, depois para a sopa, provou um pedaço de peixe. Silvia também apareceu na cozinha e riu. Mãe, angu, queimado, se postar no TikTok, vai ter muitas visualizações. Corei até a raiz dos cabelos. Desculpe, mãe, é a primeira vez, ainda não me acostumei com o fogão de vocês. Da próxima vez, serei mais atenta. Mas ela me interrompeu. Isto aqui não é um curso de culinária. Comida é coisa séria, não é brincadeira. Dizem que uma boa esposa se conhece pelo marido e pela forma como ela cozinha. Se você nem consegue cozinhar um angu, que tipo de esposa você é? Irene acrescentou. Mãe, não seja tão dura. Talvez no interior deles todos comam angu queimado. Essas palavras, ditas com um leve sorriso, foram como um tapa na cara. Nesse momento, meu sogro, Paulo, saiu de seu quarto. Ele tossiu e disse, com sua voz rouca, chega de barulho, deixem a moça se acalmar. Primeiro dia, quem não erra? Ele se aproximou, olhou para a panela e disse, não tem problema, sirva a parte de cima e deixe-o queimado. A sopa parece estar cheirosa. Ele se virou para mim, filha, da próxima vez, é só colocar um pouco mais de água. Nada de grave aconteceu. Com apenas essa palavra, meus olhos arderam. Virei-me rapidamente para a mesa, fingindo cortar legumes, para que ninguém visse minhas lágrimas. O primeiro almoço em família. Com ansiedade, eu arrumava a mesa. Servi apenas a parte de cima do angu, coloquei a sopa no centro, ao lado o peixe e a salada. Eu observava quem comia o quê. Silvia pegou um pedaço de peixe, mastigou e largou o garfo. Nossa, que salgado. Nora, coloque menos sal. Aqui ninguém come assim. Para depois beber litros de água. Irene provou a sopa e fez uma careta azeda. Talvez no interior estejam acostumados assim. Mas minha mãe e meu pai têm estômago fraco. Não podem comer isso. Eu disse timidamente. Eu cozinhei como minha mãe ensinou. Da próxima vez, colocarei menos sal e vinagre. Tâmara largou a colher e deu o veredito. Tudo bem, a partir de hoje eu mesma vou dizer o que e como cozinhar. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma nora desajeitada, entendeu, Helena? Eu assenti, sussurrando. Sim, e por dentro tudo se apertou, mas não ousei contestar. Apenas Paulo comia devagar, pegou mais um pedaço de peixe, serviu-se de mais sopa e, virando-se para mim, disse:
Faz tempo que não como uma sopa do interior assim, um pouco forte, mas eu gosto. Não fique triste. Dizendo isso, ele tossiu forte, agarrando o peito. Tamara lançou-lhe um olhar irritado. Sempre tossindo, eu te digo para ir ao médico. E você fica se tratando por conta própria. Ele acenou com a mão. Nos hospitais só se perde tempo. Não quero. Olhando para seu rosto emagrecido, senti pena. Com toda a agitação da manhã, eu nem tive tempo de perguntar sobre sua saúde. À noite, toda a família assistia à televisão na sala de estar. Fui para a cozinha lavar a louça. A água estava gelada. Minhas mãos congelaram. Depois de lavar a louceira, provei o resto da sopa e percebi que estava realmente muito azeda. A culpa é minha, pensei. Logo no primeiro dia, cometeu um erro desses. Não é de se estranhar que eles estejam descontentes. Enquanto eu refletia, ouvi uma tosse forte vindo do quarto do meu sogro, tão forte que parecia que ele estava sufocando. Fiquei preocupada, olhei no armário e encontrei um pouco de gengibre e arroz. Lembrei-me de como minha mãe, quando meu pai estava doente, sempre lhe fazia um caldo de arroz quente com gengibre. Lavei um punhado de arroz, cobri com bastante água, ralei o gengibre e adicionei uma pitada de sal. Quando o caldo ferveu, um aroma de gengibre se espalhou pela cozinha. Coloquei em uma xícara e levei para o quarto do meu sogro. Ele estava deitado na cama, sob um cobertor fino. Seu rosto, à luz do abajur, parecia completamente exausto. Ao me ver, ele se surpreendeu. Helena, você ainda não dormiu? Ouvi o senhor tossindo e fiz um caldo para aquecer. Coloquei a xícara na mesinha, puxei uma cadeira e soprei o líquido quente. Ele se sentou, suas mãos tremiam levemente. Ele tomou alguns goles, depois olhou para mim e seus olhos ficaram vermelhos. Faz tempo que ninguém me faz um caldo assim. Todos estão ocupados, ninguém tem tempo. Até para sentar à mesa é com pressa. Eu sorri. Agora eu vou cuidar do senhor. Só não o esconda se estiver se sentindo mal. Ele suspirou, olhou para mim e disse lentamente: a partir de hoje você é a nora desta casa, mas para mim é como uma filha. Se alguém te disser uma palavra ofensiva, não leve para o coração. Nesta casa há muito barulho, mas nem todos aqui são maus. As palavras como uma filha ressoaram com calor no meu coração. Nesta casa estranha, entre repreensões e zombarias, essas palavras foram como um cobertor quente em uma noite fria. Juntei as mãos. Obrigada, pai. Eu também o considerarei meu pai. Ele sorriu e me ofereceu a xícara. Beba. Você deve estar com fome. Isso já é o suficiente para mim. Não, pai, beba tudo. Eu já comi. Ele não discutiu e em silêncio terminou o caldo. Saindo do quarto dele, parei na porta da cozinha. O fracasso da manhã com o angu queimado e a sopa azeda não era como eu imaginava meu primeiro dia de casada. Mas, pelo menos, nesta casa havia uma pessoa que, ao se dirigir a mim, não acrescentava as palavras caipirinha ou desajeitada. Acariciei meu peito e disse a mim mesma: não tem problema, isso é só o começo. Eu não sou ouro, mas vou me esforçar para que não me considerem areia. Se tenho um pai, então tenho em quem me apoiar nesta casa. Depois daquela manhã, com o angu queimado, entendi uma coisa. Nesta casa, qualquer erro meu seria motivo para repreensões por um mês inteiro. Por isso, nos anos seguintes, vivi em constante tensão, tentando fazer tudo certo e agradar a todos. De manhã, eu levantava antes de todo mundo, cozinhava, limpava. Durante o dia, trocava de roupa às pressas e corria para a fábrica. À noite, voltando do turno, mal conseguia me sentar e já ouvia: Helena, vem ajudar na mercearia, receber a mercadoria. Quando a mercearia fechava e todos iam para seus quartos, eu caía de cansaço, mas eu pensava: que seja difícil, desde que haja paz em casa, desde que meu marido esteja satisfeito e que meus pais no vilarejo saibam que a filha deles tem um teto sobre a cabeça. Ao receber o primeiro salário depois do casamento, 30 mil, segurei o dinheiro nas mãos
e não acreditei na minha felicidade. No vilarejo, eu nem imaginava que receberia tanto dinheiro. Já pensava em como mandar uma parte para meus pais, para que minha mãe não precisasse mais economizar na comida. Mas assim que entrei em casa, minha sogra perguntou: "Recebeu o salário?" "Dê aqui, vou contar." Fiquei paralisada. "Sim, acabei de receber." Ela estendeu a mão. "Dê aqui." Em nossa família, todo dinheiro fica num só lugar. Assim é mais fácil administrar a casa. O Carlos também me deu o cartão de salário dele, para que vocês não façam besteiras. Hesitante, peguei o dinheiro e o novo cartão do banco e entreguei a ela. Ela contou rapidamente as notas, guardou numa gaveta da mesa, trancou com a chave e me entregou R$ 2.000. Isto é para você, para sabonete, shampoo e outras coisinhas de mulher. O resto vai para pagar as contas, comprar mercadorias. Temos muitas despesas aqui, não dá para se preocupar com miudezas. Eu perguntei timidamente: "Mãe, posso deixar um pouco para mandar para meus pais no vilarejo? Eles também contam comigo." O rosto dela mudou instantaneamente. Como assim? Mal chegou em uma casa estranha, come nosso pão, dorme sob nosso teto e já quer mandar dinheiro para seus pais? E nós então não somos família? Irene, ouvindo isso, saiu do quarto e acrescentou: "Moça, quando uma mulher se casa, ela se torna parte da família do marido. Todo o dinheiro deve ir para cá e você logo no primeiro mês coloca seus pais acima de nós. O que será depois?" Eu apressadamente acenei com as mãos. Não, o que é isso? "É que meus pais são pobres, eles se esforçaram a vida toda por mim. Eu quero ajudá-los um pouco." Ela acenou com a mão. "Ajudar você ajuda depois, quando as coisas em nossa família se acertarem. Dizem que filha é como um galho cortado. Se te cortarem, então agora você é nossa. Não adianta olhar para trás, entendeu?" Mordi o lábio e sussurrei baixinho: "Sim." À noite liguei para casa e menti: "Mãe, este mês descontaram o meu seguro. Não sobrou quase nada. Esperem um pouco, tudo bem?" "Mamãe, do outro lado da linha," respondeu com sua voz gentil. "Filha, você acabou de começar a viver em uma nova família. Cuide-se e não se preocupe com o dinheiro. Não brigue com seu marido e os pais dele por nossa causa, velhos." Desligando, enxuguei as lágrimas. Será que eu estava errada em querer ajudar meus pais? Depois de alguns meses, o salário continuava caindo no cartão. O cartão ainda estava na gaveta da sogra. Ela distribuía o dinheiro como grãos. Uma parte para casa, uma parte para as compras, uma parte ela guardava para o futuro de vocês. Para mim, todo mês ela me dava alguns milhares para despesas pessoais. Um dia, tomei coragem e disse ao Carlos: "Carlos, eu quero mandar um pouco de dinheiro para meus pais no vilarejo todo mês." Um pouco, só para mostrar que me lembro deles. Ele estava sentado na cama, desabotoando a camisa, e respondeu com indiferença: "Fale com a mamãe. Todo dinheiro tá com ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a mamãe, assim, que ouve falar dos meus pais, fica brava. Talvez você pudesse falar por mim?" Ele suspirou: "Não complique minha vida. Você conhece minha mãe. Se eu disser alguma coisa, ela vai começar a gritar que tô defendendo a esposa. Que esqueci da mãe. Aguente um pouco, depois a gente pensa em algo. Além disso, agora nós mesmos precisamos de dinheiro." Eu olhei para ele. "E meus pais não precisam? Eles são pobres." "Você pelo menos uma vez perguntou como eles estão?" Ele ficou em silêncio, desviando o olhar. "Tudo bem, chega disso. Eu já estou entre duas fogueiras, estou cansado." E de novo essa frase, entre duas fogueiras. Parece que, em qualquer situação, ele estava entre duas fogueiras. E eu sempre era a culpada. Sem ousar discutir, eu só podia me conformar. Toda vez que comprava legumes ou carne no mercado, pedia as notas fiscais e as guardava num pequeno caderno de capa azul que escondia no fundo do armário. Eu anotava: maio, 5 kg de arroz, tanto, conta de luz, remédio para tosse para o pai. Eu mantinha esses registros não para apresentar a conta depois, mas para me lembrar de que eu não era uma aproveitadora. Um dia, tive que comprar uma caixa de leite extra para o sogro e usei meu próprio dinheiro. À noite, a sogra, vendo a embalagem, perguntou:
Quem comprou isso? Fui eu, para o pai. Ela semicerrou os olhos. Com que dinheiro? Eu economizei nas compras. Ela resmungou friamente. Se economizou, deveria ter me dado, não adianta ter seu próprio dinheiro. Entendeu? Mas tudo bem, desta vez eu perdoo. De agora em diante, tudo o que diz respeito a esta casa deve ser acordado, para que depois não digam que estou me apropriando do dinheiro de vocês. À noite, abri meu caderno e adicionei uma linha. Leite para o pai, do meu dinheiro. Anotando isso, senti um certo alívio. Pelo menos se algum dia alguém dissesse que eu estava vivendo às custas deles, eu teria este caderno. Quanto mais eu vivia, mais claro entendia que tudo nesta casa girava em torno de dinheiro e poder. O dinheiro estava nas mãos da mãe e o poder também. Irene sempre concordava, Silvia gravava vídeos e o Carlos preferia ficar em silêncio. Um dia juntei toda a minha coragem e disse a ele: Carlos, somos marido e mulher. Eu não te peço dinheiro para mim, mas quando se trata de ajudar meus pais, você poderia me apoiar, mas você sempre fica do lado da sua mãe. Carlos, sem tirar os olhos do telefone, respondeu. Eu já te disse, não me coloque em uma situação de escolha. Você é minha esposa e ela é minha mãe. Eu amo vocês duas. Aguente um pouco, depois eu te compenso por tudo. Eu ri. Como vai compensar? Com promessas. Ele se irritou. Você está se tornando insuportável. Vivendo com minha mãe, você deveria ter entendido o caráter dela. Não compare esta casa com seu vilarejo. Em todo lugar as suas regras. E em nossa casa quem estabelece as regras é a mamãe. Essas palavras puseram um ponto final no meu casamento. Quem estabelece as regras é a mamãe. E eu sou a nora, a empregada e uma estranha, de quem nada depende. Mas ainda assim, havia momentos que não me deixavam desistir. Quando, à noite, Paulo tossia muito, eu pegava um travesseiro e dormia no sofá da sala, para que se ele precisasse de água eu pudesse ouvir. Um dia, ele chamou baixinho. Helena, você não tá dormindo? Não, pai. Precisa de alguma coisa? Eu só queria perguntar, você não se arrepende de ter se casado com o Carlos? Essa pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um longo tempo e depois respondi. O que aconteceu, aconteceu. Quando me casei, pensei que o mais importante era ter um teto sobre a cabeça e um marido decente. Agora tá difícil, mas eu aguento. Tenho medo apenas de uma coisa, que um dia me expulsem desta casa de mãos vazias. Paulo suspirou, e esse suspiro soou como se uma pedra tivesse sido jogada na água. Eu estou velho. O que eu puder fazer por vocês, eu farei. Não quero que ninguém saia desta casa de mãos vazias, mas há coisas em que sou impotente. Ouvindo isso, senti meus olhos arderem. Parece que nesta casa grande apenas duas pessoas me viam de verdade. Paulo e eu mesma. E assim se passavam meus dias. Minha vida era como uma sopa em um restaurante de beira de estrada. Por fora, parecia quente, mas por dentro, uma mistura de todos os sabores possíveis. Eu era nora, empregada e convidada na minha própria vida. Às vezes, eu abria meu pequeno caderno e relia os números, não para cobrar uma dívida, mas para me lembrar do que eu passei, para que se um dia eu decidisse ir embora, não me arrependesse. Ah, se eu tivesse aguentado um pouco mais. Eu sei. Não sei quando, mas um simples desejo feminino nasceu em mim. Ter um filho para não me sentir tão sozinha nesta casa estranha. Depois de mais de um ano como nora, acostumei-me a ser acordada ao amanhecer, a que meu salário passasse pelas mãos da minha sogra e até mesmo a frase: não, podemos nos dar ao luxo de ter uma nora desajeitada. Mas toda vez que via mulheres com carrinhos de bebê na rua, eu colocava a mão na barriga e sussurrava: se eu tivesse um filho, talvez eles se tornassem mais gentis comigo. E então, um dia minha menstruação atrasou. Eu me sentia fraca e cansada. Comprei um teste e às escondidas o fiz no banheiro. 2 listras brilhantes. As mãos tremeram, o coração disparou. Foi como quando recebi meu primeiro salário. Só que o sentimento era muito mais forte. À noite, esperando o Carlos, mostrei-lhe o teste.
Eu sorria e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Carlos, estou grávida. Ele arregalou os olhos. É verdade? De quanto tempo? Provavelmente mais de um mês. Ele me abraçou e riu alegremente. Então, em breve serei pai. Amanhã mesmo diremos à mamãe. Naquela noite, dormi abraçando minha barriga e pensei: agora que terei um filho, minha posição na casa se fortalecerá. Pelo menos, serei a mãe do neto deles. Mas a reação da minha sogra não foi nada como eu imaginava. Ao ouvir a notícia, ela não se alegrou, apenas franziu a testa. É verdade? Talvez o teste tenha errado? Bem, tudo bem. Espero que nasça um menino para ter quem continue nosso nome. Irene imediatamente acrescentou: sim, mãe, se o primeiro neto for menina, é um mau presságio. Tem que ser um herdeiro para ter quem acenda uma vela por nós. Ouvi isso e minha alegria diminuiu, mas me acalmei. Menino ou menina, é meu filho. Talvez eu tenha sorte. Alguns meses depois fiz um ultrassom. O médico, olhando para a tela, sorriu. Parece que você terá um garotão. Carlos ficou feliz e correu para casa se gabar. Mãe, o médico disse que provavelmente será um menino. Só então Tamara sorriu sinceramente. Isso é bom, é assim que deve ser. Meu filho precisa ter um herdeiro. As palavras herdeiro me fizeram sentir como uma árvore que deve dar o fruto que agrada aos donos. Durante toda a gravidez, minha alimentação se tornou um campo de batalha. Minha sogra me proibia de comer de tudo. Não coma coisas ácidas, senão o bebê vai babar. Não coma peixe, senão a pele dele vai cheirar. Não beba gelado, não ria alto, não assista a filmes tristes. Minha cabeça girava. Um dia, senti tanta vontade de comer picles que, às escondidas, comprei um pote. Mal abri e a Silvia me pegou. Mãe, a Helena está grávida e comendo picles. Tamara correu e arrancou o pote da minha mão. Você quer dar à luz a quem? Depois ele vai chorar dia e noite? Não reclame. Engoli em seco. Sentia-me magoada e amargurada. Quanto mais perto da data do parto, mais rigorosamente ela me controlava. Carlos, por sua vez, estava sempre ocupado, ora com horas extras, ora com reuniões com clientes. À noite, ele chegava, tomava um banho rápido e deitava com o celular. Durma. Eu ainda vou checar meus e-mails. Eu ficava deitada, virada para a parede e, acariciando a barriga, sussurrava: aguenta firme, meu pequeno. A mamãe não pode ficar doente, senão quem vai cuidar de nós? Começaram as contrações. A dor, começando na lombar, se espalhava em ondas por toda a barriga. Agarrei-me à cama, toda suada. Tamara olhou para o relógio. Com essas contrações ainda vai demorar. Vou chamar um táxi. Onde está o Carlos? Que se prepare. No hospital, me levaram para a sala de pré-parto. Carlos ficou um pouco e então seu telefone tocou. Sim, Pedro. Sim, já estou saindo. Os clientes chegaram. Ele olhou para mim e disse baixinho: não demoro. A mamãe está aqui com você. E saiu. Mordi o lábio, sem ousar culpá-lo. Não tem problema, pensei. O importante é que ele assine o contrato, assim nosso filho terá uma vida mais fácil. A dor se tornava cada vez mais forte. Eu cerrava os dentes, cravando as unhas nas grades da cama. Tamara estava ao lado e repreendia. Todas as mulheres dão à luz, aguente. Se gritar alto, as pessoas vão rir. Eu queria gritar de dor. Mas lembrando de suas palavras, me contive, engolindo o grito. As lágrimas se misturavam com o suor. Algumas horas depois, ouviu-se o primeiro choro do meu filho. A enfermeira, segurando um pequeno pacotinho vermelho, perguntou: mamãe, vai pegar? Eu estava tão exausta que mal conseguia me mover. Só consegui perguntar: menino ou menina? Menino, 3, 5 quilos G. Ao ouvir a palavra menino, Tâmara se iluminou. Bom. Então temos um herdeiro. Paulo, ao saber da notícia, veio ao hospital, apoiando-se em uma bengala. Ele olhou para o neto e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu netinho, finalmente você nasceu. Só eu estava deitada na cama,
sentindo alegria e amargura, porque ao meu lado não havia a mão do meu marido apertando a minha, como mostram nos filmes sobre partos felizes. Voltando para casa, percebi que um novo capítulo da minha vida havia começado. Tamar ordenou: depois do parto, você vai ficar no segundo andar, não abra as janelas. Não tome banho, não lave a cabeça por um mês inteiro, você vai comer o que eu disser. Apenas caldo de pé de porco, angu com açafrão e gengibre para ter leite. Nos primeiros dias, eu ainda aguentei. No quinto dia, já estava enjoada só de ver o caldo gorduroso. Eu disse baixinho: mãe, posso comer um pouco de legumes? Estou me sentindo tão mal. Ela me fuzilou com um olhar. Mal ou não, tem que comer. Se depois do parto não comer, isso depois vai sofrer com as costas e o cabelo. Ninguém vai te ajudar. Desde sempre foi assim. E pronto. À noite, meu filho chorava. Eu, embalando-o, cantava uma canção de ninar que minha mãe cantava para mim na infância. Silvia entrou com o celular e começou a filmar. Olhem, amigos, minha cunhada no papel de mãe. Este é o nosso conteúdo caipira fofo. Ela postou o vídeo com a legenda: Mamãe fofa provinciana. Eu vi isso por acaso e meu coração se apertou. Meu filho não é um acessório para o entretenimento de alguém. As questões sobre o cuidado com o bebê também eram decididas em conselho de família. Eu amamentava meu filho de hora em hora, como o médico aconselhou. Tamara, vendo isso, gritou: por que você o alimenta tão pouco? Ele vai passar fome. Dê aqui, vou complementá-lo com fórmula. Irene imediatamente concordou. Se ele se acostumar com leite materno, depois não vai desgrudar de você. É preciso acostumar. Luar independência desde cedo. Tentei argumentar. O médico disse que nos primeiros 6 meses é melhor amamentar apenas no peito. Ela acenou com a mão. O médico não vai dar a luz por você. Eu criei 3, eu sei. Não. Discuta. Não vamos deixá-lo morrer de fome. Depois disso, todos se revezavam para pegar o neto no colo, tirar fotos com ele, postar na internet. E quando à noite ele tinha cólicas e chorava sem parar, eles o traziam para mim. Carlos frequentemente voltava tarde das reuniões com clientes. Ele entrava silenciosamente no quarto, me via sentada com o bebê no colo, com olheiras escuras sob os olhos. Ele se inclinava, beijava a testa do filho. Silêncio. Meu filho, deixa o papai dormir. Eu olhava para ele e queria dizer: segure-o um pouco. Mas, vendo seu rosto cansado e sentindo o cheiro de álcool, ficava em silêncio. Ele se deitava, virava-se para a parede e em poucos minutos já estava roncando. A casa inteira dormia, só eu não dormia. Com uma mão, eu embalava meu filho, com a outra o abanava, cantando baixinho. Na minha cabeça ecoavam as palavras da minha mãe. Uma moça tem 12 caminhos. Acontece que eu pensei ter encontrado meu porto seguro. Um marido com profissão, uma casa na rua principal, mas na verdade, mesmo com um filho no colo, eu ainda estava à deriva, sem saber onde era minha margem. Em meio a todas essas repreensões e instruções, apenas Paulo era diferente. Quando à noite meu filho chorava muito, ele batia na nossa porta. Helena, posso entrar? Ajudar? Eu abria. Sim, pai. Entre. Ele se sentava na beirada da cama e com suas mãos trêmulas pegava o neto. Dê, aqui eu o embalo e você beba um pouco de água, descanse um pouco. À luz do abajur, ele o embalava baixinho. Nana neném, meu netinho, durma, meu pequeno. Sua mãe está tão cansada. Sua voz era rouca, mas tão terna. Às vezes, ele tirava do bolso algumas notas amassadas. Tome, filha. Compre fraldas ou coelhos para o neto. O dinheiro que está em casa, não ouso tocar, senão haverá outro escândalo. Eu queria recusar, mas as lágrimas escorriam sozinhas. Pai, guarde para seus remédios. Meus remédios já não me ajudam. E se eu fizer algo pelo neto, me sinto melhor. Nesses momentos, eu sentia que não estava completamente sozinha. Nesta casa, onde minha voz não significava nada, havia uma pessoa que me chamava carinhosamente de filha. Eu olhava para a janela entreaberta, a luz dos postes de rua, os carros passando, a vida de outras pessoas seguia seu curso e eu estava deitada nesta casa estranha, ouvindo o choro do meu filho e as lições de moral intermináveis. E me perguntava:
Se um dia eu for embora daqui, alguém acreditará que eu me esforcei ao máximo? Quando o nosso Paulinho completou 1 ano, um novo nome começou a ser ouvido com mais frequência na casa: Verônica. Carlos, de repente, ficou ainda mais ocupado. Ele viajava frequentemente para reuniões com a mãe e alguns parceiros de negócios. Tamara também mudou. Começou a se vestir com mais elegância, a usar cosméticos caros. À noite, ela costumava dizer: "Hoje vou a um banquete com gente de negócios. Fique de olho no menino aqui para ele não cair." No início, eu não dava importância, mas logo aprendi de cor 2 nomes. Um dia, voltando tarde, a sogra, tirando os sapatos, contava para Irene: "Hoje estivemos na casa dos Orlov. Pessoas sérias, vivem com estilo, e a filha deles, a Verônica, é um encanto, bonita, educada e sabe conversar. Vê se logo que é uma mulher para grandes negócios." Irene imediatamente concordou: "Sim, mãe. Se nos aparentarmos com gente assim, não precisaremos mais nos preocupar com dinheiro. É assim que as moças modernas devem ser, não como algumas que só sabem trabalhar na fábrica e se meter na cozinha." Eu estava sentada na sala com o Paulinho no colo e entendi que a indireta era para mim. Apertei meu filho com mais força e pensei: não tem problema, elas não estão falando de mim. Mas um dia, o Carlos também foi com a mãe ao banquete dos Orlov. Antes de sair, ela o instruiu: "Dê uma boa olhada lá. A Verônica está te olhando com interesse. Eles têm tudo. Só falta um genro decente." Ao ouvir isso, fiquei paralisada. "Mãe, o que tá dizendo?" "O Carlos é casado." Ela me fuzilou com o olhar. "Estou apenas dizendo. Não estou forçando-o a se divorciar. Nos negócios é preciso estar aberto a novas oportunidades. E você, vá cuidar do seu filho. Não se meta nos assuntos dos adultos." Não encontrei palavras para responder. À noite, quando eles saíram, só restamos eu, Paulinho e Paulo em casa. Ele olhou para o meu rosto e entendeu tudo. "Não leve para o coração, filha. Os mais velhos falam de negócios. Isso ainda não significa nada." Eu sorri torto. Não tenho medo quando eles apenas falam. Tenho medo que um dia eles decidam tudo pelas minhas costas. Paulo suspirou, tossiu e não respondeu nada. Carlos voltou depois da meia-noite. Eu estava na cozinha lavando fraldas. Ouvi o barulho do carro, o tilintar das chaves. Ele entrou. Cheirava a perfume caro. Nas mãos segurava um pacote de presente. Ao me ver, ele estremeceu. "Ah, você ainda não dormiu?" "Tô lavando." Ele se sentou numa cadeira e tirou os presentes do pacote. "Nada de especial. Olhe, cosméticos caros, doces importados, vinho, as pessoas deram." Eu olhei para tudo aquilo e o cheiro do perfume em sua camisa ficou ainda mais forte. Perguntei em tom de brincadeira ou a sério: "Esse perfume certamente não é da fábrica. Deve ser assim que as damas da cidade cheiram." Ele coçou a nuca. "Que isso, você diz cada coisa. No banquete havia muita gente, todos perfumados. O cheiro pegou." "Não invente." Sentei-me em frente a ele. "A mamãe disse que vocês estiveram na casa dos Orlov. A filha deles é realmente tão bonita e inteligente?" Ele piscou e depois suspirou. "Sim, Verônica, ela tem ensino superior. É chefe do departamento de... Pessoal, confiante. As pessoas gostam de mulheres assim agora. Mas não se preocupe, eu não fiz nada demais." Eu olhei para ele. "Não tenho medo de que você faça algo. Tenho medo que um dia a mamãe e os Orlov se sentem à mesa de negociações e me coloquem na balança." Ele franziu a testa. "De novo você com isso. Eu já estou me dividindo entre a mamãe e você. Não me faça escolher." E de novo essa frase, "não me faça escolher." Senti uma tristeza tão grande. Um dia, à tarde, Irene entrou correndo em casa, agitando um cartão de visita brilhante. "Nora, olha o que a Verônica me deu. Bonito, não é?" Verônica, chefe do departamento de pessoal da empresa de móveis Progresso. Ela leu isso com admiração. Ela passou hoje na nossa mercearia, tomou café com a mamãe. Tão simpática.
Eu disse que tenho um irmão bonito, e ela apenas sorriu. Imagina que legal seria se ela se tornasse minha cunhada. Dizendo isso, ela colocou o cartão de visita na mesinha de vidro da sala, bem na minha frente. À noite, ao arrumar, peguei aquele cartão de visita. Papel grosso, letras em relevo, número de telefone, e-mail. O nome Verônica era como um grande ponto de interrogação na minha alma. Paulo, que passava por ali, perguntou: "O que você tá olhando aí, filha?" "O cartão de visita daquela tal de Verônica. Dizem que ela é muito inteligente." Ele pegou o cartão, olhou de relance e o colocou de volta. A inteligência não está escrita em um papel. As pessoas são julgadas por seus atos. Não se compare com ninguém. You tell me. Não se humilhe. Eu sorri amargamente. Tenho medo que me comparem sem o meu consentimento. Ele me olhou com um olhar longo e triste. Não posso prever o que acontecerá nesta casa, mas lembre-se de uma coisa. Não deixe ninguém te convencer de que você é inferior aos outros só porque é de uma família pobre. A pobreza não é um defeito. Nos dias seguintes, o nome Verônica era mencionado à mesa com cada vez mais frequência. Ora, Verônica disse que eles têm parceiros estrangeiros. E se trabalharmos juntos, os negócios irão melhor. Ora, a filha dos outros tem ensino superior. Sabe se expressar diante de qualquer um. Não como algumas que só sabem olhar para o chão. Ouvindo isso, eu imaginava involuntariamente uma mulher esbelta e elegante, sentada ao lado do Carlos em jantares de negócios. E eu me via de avental, com as mãos sujas de farinha e o rosto cansado. Uma noite, quando Carlos saiu do banho, tomei coragem e perguntei: "Se um dia a mamãe te colocar diante de uma escolha, eu, sua esposa e mãe do seu filho, e a Verônica, que é mais adequada para sua carreira, quem você escolheria?" Ele franziu a testa. "Que perguntas estranhas são essas? Você já está imaginando que eu vou te abandonar?" "Não estou imaginando. Só quero saber. Você mesmo já pensou nisso?" Ele ficou em silêncio e depois disse uma frase que me deu um arrepio na espinha. "Não pensei, porque sei que antes que eu precise escolher, a mamãe e os Orlov já terão decidido tudo por mim." Dizendo isso, ele se deitou na cama, virou-se para a parede e se cobriu com o cobertor até a cabeça. Sentei-me na beirada da cama, abraçando um travesseiro. Pela primeira vez, entendi tão claramente as palavras da minha mãe. Eu pensei que já estava em mãos seguras, que me tornei esposa e nora. E na verdade, para esta família, eu ainda era apenas um objeto que poderia ser trocado por outro, mais bonito e adequado. Mas mesmo assim, apesar de toda a minha ansiedade, eu me agarrava a uma tênue esperança. Talvez eles pensem no neto deles. Talvez eles não ousem privá-lo da mãe. Eu nem suspeitava que muito em breve eu estaria sentada no meio daquela sala e minha sogra estaria falando sobre um divórcio amigável e me oferecendo R$ 1 milhão como compensação, como se meu casamento fosse uma mercadoria a ser descartada. Desde que o nome de Verônica apareceu em nossa casa, a atmosfera mudou. Os olhares da minha sogra e de Irene se tornaram diferentes. Elas me olhavam não como uma nora, mas como um objeto velho que precisava ser substituído. Naquele dia, o tempo em Contagem estava nublado. O céu estava coberto por nuvens cinzentas. Eu estava sentada, dando um mingau para o Paulinho, quando a Irene me chamou. "Helena, a mamãe está te chamando na sala. Reunião de família." Com as palavras reunião de família, tudo dentro de mim gelou. Em todo o tempo que vivi aqui, foi a primeira vez que ouvi isso. Coloquei meu filho para dormir, cobri-o com um cobertor leve e fui para a sala. Tamara estava sentada no centro do sofá, com um vestido elegante e um penteado impecável. Ao lado, Carlos, com uma camisa engomada e o rosto tenso. Irene estava sentada ao lado da mãe, com os braços cruzados. Paulo estava sentado em uma cadeira perto da parede. Suas costas estavam curvadas e seus olhos pareciam fundos. Parei na porta e perguntei baixinho: "Mãe, a senhora me chamou?" Tamara apontou para a poltrona vazia em frente. "Sente-se. Hoje teremos uma conversa séria." Engoli em seco e sentei na beirada da poltrona. Ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois começou a falar com uma voz calma e indiferente.
como se estivesse lendo um relatório. Vou ser direta, sem rodeios. Vocês estão casados há alguns anos, têm um filho. Pode-se considerar que você cumpriu seu dever. Agora é uma época em que, para grandes negócios, são necessários parceiros adequados. O Carlos é um homem, ele tem um grande futuro pela frente. E você? Ela olhou diretamente nos meus olhos. Você é uma moça simples do interior, boa, mas não do mesmo nível. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Minha respiração falhou. Mãe, o que a senhora quer dizer? Irene interveio com sua voz ácida. Ah, mamãe está falando do futuro do Carlos. Agora ele está começando a trabalhar com os Orlov. A Verônica é educada, sabe se comunicar com as pessoas. Ela pode ajudá-lo na carreira. E você, o que, da fábrica para a cozinha? Você não pode ajudá-lo. Eu olhei para o Carlos esperando sua reação. Ele estava sentado, de cabeça baixa e em silêncio como uma estátua. Tamara continuou. Quero dizer que se vocês continuarem juntos, o Carlos ficará dividido entre a carreira e a família. Não quero que ele perca sua chance. Por isso pensei em uma solução que agrade a todos. Perguntei, tremendo. Que solução? Ela tirou da bolsa alguns papéis e os colocou sobre a mesa. O primeiro era um pedido de divórcio. Ao lado, uma folha de papel onde, com sua caligrafia, estava escrito R100. Aqui, vocês se divorciam por mútuo acordo. Você pega o filho e vai embora. A casa, a mercearia, tudo isso eu e meu marido conquistamos antes de vocês. Sua contribuição aqui não existe, então você não tem direito a nada. Em troca, eu te dou R$1 milhão. Com esse dinheiro, você pode voltar para o vilarejo, comprar uma casinha, criar seu filho, e ninguém dirá que fui cruel com você. Eu não acreditava no que ouvia. Mãe, a senhora quer que eu me divorcie do Carlos por dinheiro? Somos marido e mulher. Ela deu de ombros. O divórcio também é um procedimento legal. Pense por si mesma. Com sua origem, casar-se em uma casa como esta já é uma grande sorte. E eu ainda te dou dinheiro. Nem todo mundo tem essa sorte. Tô dizendo isso de bom coração. Virei-me para o Carlos. E você, o que diz? Você concorda? Carlos mordeu o lábio sem ousar olhar para mim. Depois de um tempo, ele disse, tão baixo que mal pude ouvir. Helena, ouça a mamãe. Eu não aguento mais. O trabalho, a mamãe, você, não sei o que fazer. Assine, e eu me sentirei melhor. Eu ri com um riso amargo e seco. Quando nos casamos, você disse, apenas fique comigo, e eu cuidarei de você por toda a vida. E agora assine, e eu me sentirei melhor. Tão curta foi essa vida. Irene disse, descontente. Não fale assim. Um homem tem uma carreira. Se você não pode ajudá-lo, pelo menos não o atrapalhe. Deixe-o ir, e será mais fácil para todos. Virei-me para o Paulo. Pai, diga alguma coisa. Eu não quero me divorciar. Não quero que meu filho cresça sem pai. Talvez haja outra solução? Ele tossiu, agarrando o peito. Seus olhos ficaram vermelhos. Estou velho, filha. Minha palavra aqui não vale nada. Quem decide tudo é a mãe. Só espero que ninguém carregue um pecado na alma. Dizendo isso, ele baixou os ombros e se calou. O quarto ficou em silêncio, ouvia-se apenas o zumbido do ventilador. Eu olhava para o pedido na mesa. No topo estava impresso. Por mútuo acordo. Tamara me empurrou os papéis. Agora, os divórcios são rápidos. Assine, vão ao tribunal e pronto. O dinheiro eu dou logo após a decisão do tribunal. E então não deveremos mais nada um ao outro. Ao ouvir as palavras nada deveremos, senti um nó se formar na garganta. E todos os dias que eu cozinhei, limpei, trabalhei, entreguei todo o meu salário, cuidei do pai, do Carlos, isso não conta? Ela sorriu. Uma mulher, ao entrar na casa do marido, tem a obrigação de cuidar da casa. É seu dever. Você viveu em nossa casa, comeu nossa comida. Isso não foi de graça. Então, R$1 milhão é até mais do que você merece. Essas palavras feriram meu orgulho. Acontece que todo esse tempo eu fui apenas uma empregada que trabalhava por comida e abrigo.
e agora eles estavam apenas me pagando a rescisão. Respirei fundo, tentando falar com calma. Não posso assinar agora. Preciso pensar. Dê-me pelo menos uma noite para conversar com meu filho. Amanhã eu lhes darei uma resposta. Ela olhou para o relógio. Tudo bem, te dou 3 dias, mas lembre-se, uma chance como essa não aparece com frequência. Quanto mais você demorar, mais difícil será para mim explicar às pessoas. Levantei-me. As pernas estavam como algodão. Antes de sair, virei-me e olhei para o Carlos. Se um dia você se arrepender de ter deixado sua mãe comprar seu casamento, não culpe o destino, porque hoje você teve uma escolha e você se calou. Ele cerrou os lábios e não conseguiu dizer uma palavra. Naquela noite, Paulinho dormia tranquilamente, respirando de forma regular. Eu estava sentada, encostada na parede, segurando o pedido de divórcio. Na fraca luz do abajur, as letras se embaralhavam. De um lado, R$1 milhão. A chance de começar uma nova vida, criar meu filho, livrar-me das repreensões. Do outro, o status de mulher casada, um filho pequeno e o medo de que ele crescesse sem pai. Eu me perguntava, se eu não assinar, conseguirei manter alguma coisa? Ou eles me expulsarão de qualquer maneira, só que de uma forma ainda pior? Se vocês, caros ouvintes, ouviram até este momento, coloquem-se no meu lugar. Seu casamento foi avaliado em R$1 milhão. Vocês assinariam se vocês acham que este é um momento decisivo, digno de reflexão? Por favor, deixem um like, um comentário e continuem ouvindo, porque no final da história esperam-nos reviravoltas inesperadas, das quais eu nem suspeitava na época. Para onde me levaria a decisão tomada naquela noite? Dobrei o pedido. Não conseguia assiná-lo, mas também não ousava rasgá-lo. Colocando-o sob o travesseiro, deitei-me ao lado do meu filho, abraçando seu corpinho. Lá fora, os carros faziam barulho. Em algum lugar distante, um cachorro latia. E naquele pequeno quarto, eu ouvia claramente os batimentos do meu coração, contando o tempo até o julgamento. Nos 3 dias que me foram dados para pensar, quase não dormi. Na primeira noite, abraçando Paulinho, pensei, se eu ficar, meu filho terá um pai, mas, para minha sogra, serei como um osso na garganta. Cedo ou tarde, eles me sugarão até o fim e me jogarão fora. Na segunda noite, pensei, se eu for embora, meu filho não terá pai, e eu ficarei sozinha em uma cidade estranha. Será que R$1 milhão será suficiente para comprar tranquilidade para nós 2? No terceiro dia entendi, ficando ou indo embora. Nessa casa não havia mais lugar para mim. À noite, quando todos dormiram, peguei o pedido debaixo do travesseiro e com a mão trêmula assinei. A mão ficou dormente. Eu não estava assinando apenas um papel, mais uma sentença para uma parte inteira da minha vida. No dia do julgamento, o tempo estava quente. Levei o Paulinho comigo. Ninguém se ofereceu para ficar com ele, disseram. Assim é mais conveniente. Resolvemos logo a questão da guarda. Ao volante estava o Carlos. Eu estava sentada atrás com meu filho e Tamara no banco da frente. Durante todo o caminho ela falou sobre negócios, projetos, banquetes. Ninguém pronunciou a palavra divórcio. O prédio do tribunal era velho, com a tinta descascada. As pessoas que entravam e saíam seguravam pastas de documentos. Seus rostos estavam preocupados. Entrei atrás da minha sogra, sentindo-me tão pequena. Na sala de audiências, a juíza, uma mulher idosa de óculos, fazia as perguntas padrão. Vocês se casaram em tal data? Vocês se divorciam por mútuo acordo? Carlos respondeu primeiro, com uma voz calma. Sim, por mútuo acordo. Quando chegou minha vez, minha respiração falhou. Depois de alguns segundos, consegui dizer. Eu não queria, mas meu marido decidiu assim. Não posso segurá-lo, eu concordo. A juíza assentiu e passou para a questão da criança. Vocês têm um filho em comum, Paulo Magalhães, de 1 ano. Quem ficará com a guarda dele? Apertei o Paulinho com mais força e disse, rapidamente, quero que meu filho fique comigo. Desde o nascimento, eu mesma cuidei dele.
Não peço nada, apenas que o pai dele não se esqueça dele. A juíza olhou para o Carlos. Sua opinião? Ele assentiu. Concordo que a criança fique com a mãe. Pagarei pensão alimentícia. Ele falava tão calmamente como se estivesse falando do pagamento mensal de contas. Quando chegou a vez dos bens, a juíza perguntou: Vocês têm bens adquiridos em comum que desejam dividir? Olhei para a mesa à minha frente. O coração disparou. A casa em que morávamos é uma casa grande. Eu trabalhei e entreguei todo o meu salário desde o dia do casamento. Eu também contribuí, mas os documentos da casa estão no nome dos pais do meu marido. A juíza perguntou: Você tem documentos que comprovem sua contribuição para este imóvel? Balancei a cabeça. O cartão de salário eu entregava à minha sogra. Não tenho nenhum recibo ou contrato. Tamara, sentada atrás, disse rapidamente: Meritíssima, esta casa nós, eu e meu marido, compramos muito antes do casamento deles. Temos todos os documentos. Eles apenas moravam conosco. O dinheiro que ela ganhava ia para a comida e moradia deles mesmos. Nenhum bem em comum eles adquiriram. A juíza examinou os documentos de propriedade e disse em voz baixa: Portanto, a casa não é um bem adquirido em comum. O tribunal não tem base para sua divisão. Do ponto de vista jurídico, você não pode reivindicá-la. Lembrei-me do R$ 1.000.000 e tomei coragem, mas a família do meu marido prometeu me ajudar, dar R$ 1.000.000 se eu concordasse com o divórcio amigável. A juíza levantou os olhos. Vocês têm um acordo por escrito, assinado por ambas as partes? Mordi o lábio. Não, foi dito verbalmente. Em casa. Ela tirou os óculos e disse lentamente: Acordos verbais não têm força legal. O tribunal decide apenas com base em provas. Qualquer ajuda fora deste processo é um assunto pessoal de vocês. A lei não interfere nisso. Em outras palavras, o R$ 1.000.000 se dissolveu como fumaça. Virei-me e olhei para Tamara. Ela ajeitou o vestido. Seu rosto era impenetrável. Eu disse que se as condições fossem favoráveis, eu ajudaria. Mas agora, nos negócios, há dificuldades, não posso prometer nada. Peço ao tribunal que não inclua informações não verificadas na ata. Ao ouvir isso, senti-me como uma criança a quem prometeram um doce e depois disseram que era brincadeira. Só que este doce se chamava Minha Vida após o divórcio. A audiência não demorou muito. No final, a juíza bateu o martelo. O tribunal decide julgar procedente o pedido de divórcio entre Carlos Magalhães e Helena Silva. A guarda do menor, Paulo Magalhães, fica com a mãe, obrigar Carlos Magalhães a pagar pensão alimentícia no valor estabelecido por lei. Inexistência de bens adquiridos em comum. Saí da sala segurando meu filho. As pernas não obedeciam. A cabeça zumbia. Lá fora o sol brilhava forte. Carlos estava de pé sob uma árvore. Ao me ver, ele se aproximou e tirou da carteira algumas notas. Tome, para o começo. Prometo que mandarei dinheiro para o filho. Olhei para o dinheiro. Não havia mais de R$ 10.000. Eu ri. Então, R$ 1.000.000 se transformou nisso. Ele desviou o olhar. Não fale assim. Foi a mamãe que decidiu, não eu. Prometo que não abandonarei meu filho. É que nós dois não estávamos destinados a ficar juntos. Apertei o Paulinho com mais força. O destino morreu cedo demais. É isso. Virei-me para Tamara e perguntei, diretamente: E o dinheiro que você me prometeu? Ela deu de ombros. Já disse no tribunal, agora não tenho dinheiro. Outras, depois do divórcio, vão para um apartamento alugado e você pode voltar para o vilarejo. Não vai morrer de fome. Quando eu tiver dinheiro sobrando, vou pensar. Entendi que esse vou pensar nunca chegaria. Voltando para casa, pensei que teria pelo menos alguns dias para me arrumar, mas à noite, enquanto eu alimentava meu filho, Tamara parou na porta e disse, secamente, todos os documentos estão em ordem, amanhã comece a se arrumar. Isso aqui não é um hotel. Treme. Mãe, me dê pelo menos algumas semanas. Preciso encontrar um lugar para morar, um emprego. A criança ainda é muito pequena. Ela balançou a cabeça.
Te dou 3 dias. Nesse tempo, decida para onde vai. Precisamos fazer uma reforma, nos preparar para outros eventos. A ex-esposa não deve ficar aqui. Outros eventos, claro, o casamento com a Verônica. Irene, que passava por ali, não se conteve, saindo de mãos vazias. Você vai aprender o valor da vida. Se não ficou aí acomodada, esqueceu que é uma estranha. Cerrei os lábios e não respondi nada. 3 dias para arrumar toda a minha vida. Eu guardava minhas roupas, as meias minúsculas do Paulinho, um cobertor velho que minha mãe mandou. Olhando em volta, percebi que todo o resto naquele quarto pertencia a eles. O armário, a cama, o ventilador. Toquei neles e retirei a mão. O tribunal disse: "Isso não é meu. Não tenho direito de levar nada, exceto meu filho e minhas coisas pessoais." Na última noite, com meu filho nos braços, andei pela casa toda, pela cozinha, onde uma vez me repreenderam pelo angu queimado, pela sala, onde nos cobriram de pétalas de rosas no casamento, pelo canto onde Paulo costumava sentar e tossir. Em cada lugar, uma memória que agora precisava ser deixada para trás. Na terceira manhã, me vesti, coloquei as coisas em um saco de estopa velho. Tamara estava sentada à mesa, contando algo. Levantando os olhos, ela disse: "Se vá embora, vá e leve todas as suas coisas, para não sobrar nada. Não guardamos coisas de estranhos." Carlos estava encostado na parede, olhando para o chão. Paulo estava sentado em seu canto, apoiado na bengala. Seu rosto estava triste. Eu, abraçando meu filho, fiz uma reverência. "Com licença, mãe e pai. Estou indo embora. Quando me estabelecer, avisarei onde estamos." Paulo assentiu. "Vá, filha, tenha cuidado." Carlos se aproximou e me enfiou mais um pouco de dinheiro na mão. "Aqui tudo o que tenho. Se precisar de algo, escreva." Olhei para o fino maço de notas e disse em voz baixa: "Isso é para a viagem. Não escreverei mais." Entre nós, tudo acabou. Virei-me e saí pelo portão, por onde uma vez entrei, como Nora. Era meio-dia. O sol em Contagem castigava impiedosamente. Andei alguns passos e ouvi um grito atrás de mim. "Helena, espere!" Virei-me. Em minha direção, mancando, vinha o Paulo. Em suas mãos havia um saco de estopa velho, todo remendado. Ele o colocou no meu ombro e com a voz trêmula disse: "Isto é de mim, pegue." Quando meu neto sentir fome, abra. Assustei-me. "Pai, estou indo embora de mãos vazias. Não posso levar nada." Ele balançou a cabeça. Seus olhos ficaram vermelhos. "Isso não é da casa deles, é meu, para você. Se não pegar, não ficarei tranquilo. E lembre-se, não abra imediatamente. Encontre um lugar tranquilo, sente-se e então olhe." Do pátio, ouviu-se a voz ríspida de Tamara. O que você está fazendo aí? Se vai embora que vá." Paulo estremeceu, virou-se e acenou com a mão. "Vá, filha, vá e não desista. Se te expulsaram por uma porta, não significa que não haja outras." Olhei para ele uma última vez, fiz uma reverência. "Obrigada por tudo." E virando-me, apertando meu filho com força, com o saco rasgado no ombro, segui pela rua sem olhar para trás. Se eu olhasse, não conseguiria ir embora, sob o sol escaldante de Contagem. Minha sombra e a sombra do meu filho se estendiam no asfalto quente. Eu não sabia o que me esperava pela frente. Sabia apenas que a casa que acabara de me expulsar ficara para trás, e em meu ombro pendia um saco velho que era mais pesado que todo o nosso destino, meu e do meu filho. Naquele meio-dia, o sol em Contagem estava tão forte que parecia derreter o asfalto. Eu caminhava com Paulinho nos braços pela beira da estrada, e cada passo ecoava com calor. Caminhões e carros passavam zunindo, levantando nuvens de poeira. Meu filho começou a ficar manhoso. Ele não entendia o que estava acontecendo. Apenas sentia que estava com calor, com fome e sede. Ele chorava, agarrando-se à minha gola. Comecei a procurar um lugar para me abrigar. Perto crescia uma velha paineira. Sua sombra era pequena, mas suficiente para nos esconder do sol escaldante. Sentei-me no meio-fio de concreto, encostada no tronco da árvore.
Paulinho ainda chorava. Eu tentava acalmá-lo. Calma, meu pequeno, calma. Vamos ver o que o vovô nos deu. Com essas palavras, um nó se formou novamente na minha garganta. A família inteira me expulsou. E a pessoa que correu atrás de mim com um saco foi meu, sogro doente e tossindo. Tirei o saco do ombro. Era muito velho, todo remendado. Desamarrei a corda. A primeira coisa que senti foi o cheiro de batata cozida. Dentro, enroladas em jornal, havia algumas batatas frias. Ao lado, uma garrafa de água barata, outra com leite, um pequeno saco plástico que, ao toque, continha dinheiro. E, finalmente, no canto, um pequeno embrulho enrolado em um lenço velho. O choro do meu filho me trouxe de volta à realidade. Peguei uma batata, amassei com uma colher de plástico que também estava no saco e comecei a alimentar. Aos poucos. Ele estava com tanta fome que chorava e comia ao mesmo tempo. Olhando para ele, não consegui conter as lágrimas. Mas não eram lágrimas de mágoa, e sim de gratidão pela pessoa que pensou no neto faminto. Depois de alimentar meu filho, dei-lhe de beber, limpei seu rosto e o embalei no meu colo. Ele adormeceu, sua respiração se acalmou. Só então me lembrei do embrulho no lenço. Eu o desenrolei. Dentro havia um envelope fino e amarelado e uma pequena chave de ferro amarrada com fio vermelho desbotado. O coração bateu mais forte. Peguei a carta. No envelope, com uma caligrafia irregular e trêmula, estava escrito: para minha filha Helena Silva. Respirei fundo e abri o envelope. Helena, filha, se você está lendo esta carta, significa que já saiu de casa. Perdoe-me por não ter conseguido te proteger. Minha palavra nesta casa já não vale nada. Eu sei que desde o primeiro dia foi difícil para você. Você cuidou do seu marido, do seu filho e até de mim quando eu estava doente. Eu vi tudo isso e me sentia amargurado pela minha impotência. Sou um homem simples, não sei falar bonito, só sei de uma coisa: você não merecia ser expulsa para a rua de mãos vazias. Todos esses anos, além da nossa casa, eu economizei um pouco de dinheiro e comprei um pequeno apartamento em um prédio antigo na periferia da cidade. Os documentos dele, a escritura de propriedade, estão em meu nome, mas eu secretamente o transferi para você, Helena Silva, em uma caixa de ferro que escondi no fundo de um barril de grãos naquele apartamento. Estão todos os documentos em seu nome, autenticados em cartório, e uma pequena caderneta de poupança também em seu nome. A chave desta caixa eu anexei à carta. A partir de hoje, este apartamento é seu e do meu neto, Paulo. Ninguém tem o direito de te expulsar de lá. Se alguém disser alguma coisa, mostre os documentos e não tenha medo de nada. Não consegui te proteger com palavras. Que estes papéis te protejam. Não guarde rancor da Tamara. A ganância por dinheiro é um pecado. E cada um responderá por seus atos. E você, viva honestamente, crie seu filho para ser um bom homem. Deus não se afasta das pessoas boas. Quando eu não estiver mais aqui, considere que isso é tudo o que pude deixar para você. Seu pai, Paulo Magalhães. Terminei de ler. As letras se embaralhavam diante dos meus olhos. Acontece que naquela casa cheia de gritos e repreensões, havia uma pessoa que em silêncio cuidava de mim. Ele não me prometeu R$1 milhão. Ele simplesmente me deu um teto sobre a cabeça, a segurança no amanhã, seu amor paterno. Apertei a carta contra o peito e chorei. Pai, eu não precisava de muito dinheiro. Eu só precisava de um lugar de onde não me expulsassem. O Senhor me deu mais do que eu poderia sonhar. Olhei para a chave na minha mão. Era pequena e velha, mas parecia tão pesada de responsabilidade e confiança. Abri o saco com dinheiro. Havia principalmente notas pequenas, cuidadosamente dobradas. Pouco, mas o suficiente para não morrer de fome nos primeiros dias. No saco havia outro bilhete. Este dinheiro é para o começo. Quando chegar ao apartamento, troque a fechadura imediatamente. Verifique a fiação. O prédio é antigo. Ri em meio às lágrimas.
Era bem ele, meu sogro, cuidou de tudo até da fiação. Paulinho se mexeu no meu colo. Olhei para ele e, de repente, percebi que não estava mais em uma encruzilhada. Há uma hora parecia que eu só tinha dois caminhos: voltar para o vilarejo, para minha casa velha, ou vagar por uma cidade estranha. Eu nem suspeitava que Paulo já havia aberto um terceiro caminho para mim, para uma pequena casa na periferia. Beijei a testa do meu filho. Filho, o vovô nos deu um apartamento. Agora não vamos mais viver de favor. Você terá sua própria casa pequena, mas nossa. Mas por dentro ainda havia ansiedade. Eu era uma simples operária, sem habilidades especiais, sem dinheiro. O apartamento existe, mas como viver daqui para frente? Mas em meio a essa ansiedade, pela primeira vez em todo o dia, uma esperança se acendeu em mim. Como se uma pessoa que tivesse se afogando, de repente se agarrasse a um tronco. A água ainda está agitada, a margem está longe, mas pelo menos é possível não afundar. Dobrei a carta, enrolei-a cuidadosamente junto com a chave e a coloquei no bolso interno. O saco voltou para o meu ombro. Peguei o Paulinho, dei um tapinha em suas costas. Vamos, filho, vamos procurar nosso apartamento. O vovô disse que ele existe, então vamos encontrá-lo. Saí da sombra da painheira e segui na direção indicada na carta por uma pequena ponte, depois à esquerda para um bairro antigo. O sol ainda castigava, a estrada era longa, mas agora em meus passos havia não apenas a amargura da humilhação, mas também um objetivo claro: chegar à casa que leva meu nome. A casa que um homem que não conseguiu me proteger diante de sua família preparou para mim, mas que me deu tudo o que tinha. Apertei meu filho com mais força e disse mentalmente: Pai, estou indo. Seguindo as instruções da carta, eu com o Paulinho nos braços e o saco no ombro. Depois de perguntar o caminho algumas vezes, finalmente cheguei ao bairro certo. Era um bairro residencial antigo, espremido entre os alojamentos de trabalhadores. Atravessei uma pequena ponte de concreto sobre um riacho sujo e entrei em uma viela estreita. Na entrada de um dos prédios, um homem idoso consertava uma bicicleta. Ao me ver, ele perguntou: Está procurando alguém, minha filha? Respondi educadamente: Sim, por favor. O senhor pode me dizer onde fica o apartamento que pertencia ao Paulo Magalhães? Os olhos do homem se iluminaram. Ah, o tio Paulo, ele vinha aqui de vez em quando, tomávamos um chá. Ele dizia que comprou este apartamento para sua boa nora. Então, você é a Helena. Ao ouvir meu nome, senti um nó se formar na garganta. Sim, sou a Helena. O homem, que mais tarde descobri se chamar tio Miguel, levantou-se e apontou. Aquele prédio lá no final do pátio. O apartamento fica no térreo, à esquerda. Entre, não tenha medo. Ele me contou tudo. Agradeci. O apartamento era exatamente como eu imaginava. Velho, com a tinta das paredes descascada, mas meu. Coloquei a chave que meu sogro me deu na fechadura. A porta se abriu com um rangido. Um cheiro de umidade me atingiu, mas, estranhamente, não me pareceu desagradável. Pela primeira vez na vida, eu entrava em uma casa sobre a qual tinha direitos legais. No apartamento havia apenas móveis velhos, um sofá de madeira, uma mesinha, um armário baixo e uma modesta cozinha. No canto da cozinha, como meu sogro havia dito, havia um grande barril para grãos. Coloquei meu filho no sofá, forrando com um lenço, e fui para a cozinha. Levantando a tampa do barril, vi que havia poucos grãos. Coloquei a mão no fundo e senti algo frio e pesado. Era a tal caixa de ferro. Abrindo-a, vi a escritura de propriedade, em nome de Helena Silva. Vários documentos autenticados em cartório com selos vermelhos, uma caderneta de poupança em meu nome. A quantia não era grande, mas para mim era uma fortuna. Sentei-me no chão, apertando aqueles papéis contra o peito. Durante toda a minha vida na casa grande, não tive o direito de tocar em nenhum documento. E agora eu tinha minha própria casa, presenteada a mim por um velho doente que cuidou de mim.
No armário havia um castiçal com um toco de vela. Encontrei fósforos na caixa, acendi a vela e, juntando as mãos, sussurrei: Pai, sou eu, a Helena. Eu e o Paulinho estamos em casa. Prometo que vou cuidar desta casa e não vou deixar ninguém tirá-la de nós. Por favor, nos proteja daí de cima. Uma fina fumaça subiu até o teto e me pareceu que alguém no canto assentiu silenciosamente. Naquele apartamento velho e desconfortável, pela primeira vez me senti não como uma convidada, mas como a dona. Os primeiros dias no novo apartamento foram difíceis. Eu quase não tinha dinheiro. À noite, olhando para meu filho dormindo no sofá, senti alegria e ansiedade. A casa existe, mas como viver daqui para frente? Um dia, o Paulinho adoeceu. Ele teve febre alta. Eu não sabia o que fazer, que remédio comprar. Fiquei com ele nos braços perto da janela e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Uma vizinha, a tia Cláudia, passou por ali. Ao me ver, ela parou. O que aconteceu, minha filha? Por que tá chorando? Meu filho adoeceu e eu não sei o que fazer. Ela colocou sua bolsa no chão, tocou a testa do Paulinho e franziu a testa. Sim, a febre está alta. Vou correr na farmácia. E enquanto isso, tire a roupa dele e passe um pano com água fria. Meu nome é Cláudia, moro no prédio ao lado. Se precisar de algo, me chame. Naquele dia, ela comprou o remédio, me ensinou como baixar a febre. À noite, o Paulinho melhorou e dormiu. Eu não sabia como agradecê-la. Se não fosse pela senhora, eu teria enlouquecido. Ela sorriu. Aqui, mesmo vivendo com pouco, a gente se ajuda. Da próxima vez, você me ajuda. E ficamos quites. Alguns dias depois, ela veio me visitar, olhou em volta e disse: Sua cozinha é espaçosa. Você sabe cozinhar? Por que não tenta fazer algo para vender? Eu vendo na feira pão de queijo, vende bem. Hesitei. Eu só sei cozinhar comida simples do interior. Isso é ainda melhor. Tente amanhã fazer pão de queijo e eu levo para a feira. O que ganharmos, dividimos. E durante o dia, você pode costurar em casa, consertar roupas. Não vai ficar rica, mas pro pão com leite vai dar. Gostei da ideia. À noite, preparei a massa, fiz o recheio. De manhã, quando os pães de queijo estavam prontos, a tia Cláudia chegou. Colocamos em uma cesta e fomos para a feira. No início, as pessoas se aproximavam com desconfiança, mas depois, ao provar, começaram a elogiar. Todos os dias eu ganhava um pouco e isso me acalmava. Durante o dia, coloquei um anúncio na porta, conserto de roupas, e as pessoas começaram a aparecer. O trabalho não era difícil, mas não me deixava parada pensando no passado. Um dia o tio Miguel veio me ver. Vi você chegando aqui com a criança e fiquei feliz e preocupado. Trouxe para você dar uma olhada nos papéis. Mostrei-lhe todos os documentos. Ele os examinou atentamente e disse: O tio Paulo fez tudo direitinho. O apartamento é seu por lei, mas você precisa ir ao cartório, fazer um registro de residência e tire cópias de todos os documentos. Guarde-as em lugares diferentes, por precaução. Aos poucos eu arrumava o apartamento, pedia a um vizinho para consertar o telhado que vazava. Eu mesma pintei as paredes descascadas. Na frente da janela, fiz um pequeno jardim e plantei flores. Todas as manhãs, ao regá-las, eu via como elas se esticavam para o sol e sentia que eu mesma estava começando a reviver. Ninguém mais me acordava com gritos. Ninguém me repreendia pela comida. Eu era dona de mim mesma. Era difícil, mas era uma dificuldade que eu mesma escolhi. Um dia na feira vendendo pão de queijo, pensei: antes eu achava que a felicidade era uma casa grande e um marido rico. E na verdade, a verdadeira felicidade é quando você está de pé por conta própria. E mesmo que em uma casa pequena, mas sua. O medo da antiga família do meu marido ainda vivia em mim. Mas toda vez que ouvia o barulho da máquina de costura e a risada do meu filho, eu acreditava. Não vou afundar, vou sobreviver. Passou mais de um ano,
Minha vida aos poucos se ajeitava, mas um dia na feira ouvi conversas. Dizem que vão construir um novo shopping aqui perto. A terra vai valorizar. Senti um frio na espinha. Se a terra valorizar, eles virão. Naquela mesma noite, voltando para casa, vi na entrada do meu prédio uma moça elegantemente vestida. Ela olhava para nossa casa com curiosidade. Ao me ver, ela sorriu educadamente. Com licença, a senhora sabe se alguém está vendendo um apartamento aqui? Estou procurando conhecidos e todas as casas são tão parecidas. Seu olhar percorreu minhas janelas. Eu a reconheci. Era a Thaís, uma parente distante da minha ex-sogra. Respondi calmamente. Todos aqui moram há muito tempo, ninguém vende nada e meu apartamento não está à venda. Ela sorriu. Só? Perguntei. Mas, ao sair, ela se virou mais uma vez e olhou para minha casa. À noite, tive um pesadelo. Acordei com um barulho estranho. Parecia que alguém estava mexendo na minha porta. Fiquei imóvel ouvindo. Tudo ficou em silêncio. De manhã, ao abrir a porta, vi que o mesmo saco de estopa que eu pendurara em um prego estava caído no chão. Peguei-o. O dinheiro que eu às vezes jogava lá às pressas estava no lugar, mas as cópias dos documentos que eu guardava nele estavam amassadas. E no chão havia um pedaço de um brinco com uma pedra brilhante. Lembrei-me da Thaís. Ontem, em sua orelha, havia apenas um brinco. Respirei fundo e apertei o Paulinho que acordara. Não foi nada, meu filho. Os documentos verdadeiros a mamãe escondeu em outro lugar. E era verdade. Depois do conselho do tio Miguel, eu dividi todos os papéis. Os originais guardava na caixa de ferro. Uma cópia dei a ele e outra escondi na máquina de costura. À noite contei tudo ao tio Miguel. Ele balançou a cabeça. Não tenha medo, minha filha, seus documentos estão em ordem. À força, eles não farão nada. Mas tenha cuidado. Se vir alguém suspeito, me avise imediatamente. Voltando para casa, olhei para o meu pequeno jardim. As flores cresciam, esticando-se para o sol. Eu sabia que o passado me alcançara, mas agora eu não estava sozinha. Eu tinha amigos e eu tinha documentos que confirmavam meus direitos. Eu sabia que se precisasse lutar, não seria mais aquela moça do interior assustada que eu era antes. Logo depois disso, eles vieram me procurar de forma amigável. Bateram na porta. Na soleira estavam 3 pessoas, 2 homens de ternos caros e a mesma Thaís. Um dos homens, sorrindo, disse: Olá, somos da construtora. Estamos planejando uma construção aqui. Gostaríamos de comprar seu apartamento. Oferecemos R$ 1.200.000 em dinheiro. Minha respiração falhou. Era muito dinheiro. Mas lembrei-me das palavras do meu sogro. Respondi com firmeza. Obrigada, mas este apartamento é uma lembrança do meu sogro. Não está à venda. O homem parou de sorrir. Os mortos não precisam de apartamentos e você precisa pensar no futuro. Além disso, sua antiga família nos pediu para falar com você. Eles também querem resolver esta questão. Agora tudo fazia sentido. Balancei a cabeça. Quem quer que tenha pedido, eu não vou vender. Este apartamento é meu, do meu filho. Thaís sorriu. Você acha que consegue mantê-lo? Amanhã eles vão demolir tudo aqui. E você receberá uma ninharia. E agora estamos oferecendo um bom dinheiro. Desta vez, não baixei os olhos. Olhei diretamente para eles. Sou pobre, mas tenho direitos legais sobre este apartamento. Se alguém tiver alguma reclamação, que procure a justiça, mas eu não vendo, com sua licença. O homem resmungou. Bem, como quiser, depois não reclame. Eles foram embora. No portão, a Thaís os esperava. Ela disse algo em voz baixa para eles e depois me lançou um olhar furioso. À noite, contei tudo à tia Cláudia. Ela bateu com o punho na mesa. Eles pensam que tudo pode ser comprado com dinheiro. A terra é sua, os documentos estão em ordem. Todo o nosso prédio vai testemunhar por você. O tio Miguel também veio. Lembre-se, Helena, se mais alguém vier, não assine nada. Não concorde com nada. Mande-os direto para a prefeitura. Assenti. Por dentro ainda havia medo, mas olhando para meu filho disse a mim mesma: não vou deixar que nos expulsem para a rua de novo.
Logo recebi uma intimação da subprefeitura comparecer para uma audiência sobre a disputa de propriedade, eu entendi. Eles passaram para o próximo passo. No dia marcado, eu com o Paulinho, a tia Cláudia e o tio Miguel fomos à subprefeitura. No gabinete já estavam a Thaís com os mesmos homens e mais alguns parentes distantes do meu ex-marido. O funcionário iniciou a audiência. Thaís levantou-se e declarou com voz confiante: consideramos que Helena Silva se aproveitou do estado de vulnerabilidade do nosso tio e por meio de engano fez transferir o apartamento para ela. Esse apartamento é propriedade da nossa família e não deve ir para uma estranha. Ao ouvir a palavra estranha, senti uma pontada no coração, mas me contive. Quando chegou minha vez, eu disse calmamente: todos os documentos foram feitos por livre e espontânea vontade do meu sogro, Paulo Magalhães. Tenho os papéis autenticados em cartório, não enganei ninguém. O funcionário pediu os documentos, examinou-os atentamente e disse: do meu ponto de vista, está tudo em ordem. Mas, para esclarecer a situação, convidamos uma testemunha que estava presente na formalização do negócio. A porta se abriu e entrou o tabelião, um homem idoso que havia feito os documentos para o Paulo. Ele olhou para mim, assentiu e disse: o senhor Paulo veio ao meu cartório. Ele estava em sã consciência e memória firme. Ele repetiu várias vezes: quero deixar este apartamento para minha nora, Helena e meu neto, para que, se forem expulsos de casa, tenham um teto sobre a cabeça. Por lei, eu fiz uma gravação de áudio da nossa conversa. O gabinete ficou barulhento. Thaís empalideceu. O tabelião ligou o gravador. Ouviu-se a voz rouca, mas clara, do meu sogro. A casa grande eu deixo para minha esposa e meu filho, que eles cuidem dos negócios. E este apartamento para a Helena e o Paulinho. Ela já sofreu demais. Se depois da minha morte houver disputas, que ouçam esta gravação. Eu ouvia e chorava. O funcionário desligou o gravador e disse: portanto, não houve engano. A vontade do senhor Paulo foi expressa claramente. Do ponto de vista jurídico, o apartamento pertence a Helena Silva. Quaisquer tentativas de pressão ou ameaças serão coibidas por lei. Thaís tentou argumentar, mas ela é ex-nora. O funcionário respondeu com rigor: a lei não distingue noras entre ex e atuais. Quem tem os documentos em seu nome é o proprietário. Se houver mais queixas de ameaças, seremos forçados a acionar a polícia. Senti como se uma pedra pesada tivesse caído dos meus ombros. Pela primeira vez, eu não era uma nora humilhada, mas a proprietária de pleno direito da minha casa. Saindo para a rua, a tia Cláudia me abraçou. Viu? Eles pensaram que você ia se assustar. Mas seu sogro foi esperto, previu tudo. A verdade é que o bem sempre vence. Olhei para o céu e disse mentalmente: Pai, o Senhor salvou nossa casa. Eu e o Paulinho não temos mais medo. Uma manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a nossa antiga vizinha. Helena, o Paulo, faleceu esta noite no hospital. Tudo dentro de mim gelou. Pedi à tia Cláudia para cuidar do Paulinho e fui para a casa do meu ex-marido. Na frente da casa da qual um dia fui expulsa, havia pessoas de luto. Eu queria entrar, mas na soleira fui recebida pela Tamara. Por que veio? Você não é mais da nossa família, respondi. Ele era como um pai para mim e é o avô do meu filho. Deixe-me me despedir. Um dos parentes disse: deixe entrar. O tio Paulo, antes de morrer, pediu que deixassem a Helena entrar. Entrei. Meu sogro estava no caixão. Seu rosto estava emagrecido, mas sereno. Ajoelhei-me e acendi uma vela. Pai, sou eu, a Helena. Cheguei tarde, mas cumpri sua promessa. Nossa casa eu preservei. Ninguém a tirou de nós. Descanse em paz. Na multidão, vi o Carlos. Ele estava de luto. Seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para mim, quis se aproximar, mas a Tamara o chamou. Carlos, vem aqui, receba os convidados. Ele se virou. Vi também a Verônica. Ela estava de vestido preto, perdida, correndo pela casa, cumprindo as ordens da sogra. Tamara, de vez em quando,
repreendia, e ela apenas assentia. Olhei para tudo aquilo e entendi. O ciclo se fechou. Um dia, me expulsaram para trazer para casa uma nora digna. E agora essa nova nora estava passando pelo mesmo que eu. Não senti alegria nem maldade. Senti apenas tristeza. Cada um tem seu destino. Depois do enterro, fui embora. Ninguém me acompanhou. Voltando para casa, peguei todos os documentos, a carta do meu sogro, a gravação do gravador e os coloquei sobre a mesa em frente à sua foto. Paulinho estava sentado no chão, desenhando algo. Perguntei: "O que você está desenhando, meu filho?" "O vovô", respondeu ele. Olhei para o desenho. Um velho de cabelos grisalhos e um sorriso bondoso, e ao lado uma casinha com flores e duas figuras, eu e ele. Sorri em meio às lágrimas. Sim, este é o nosso vovô. Ele nos deu esta casa para que ninguém mais nos expulsasse. Acendi uma vela e sussurrei: "Pai, não sou mais sua nora, mas vou me lembrar da sua bondade por toda a vida. Prometo que vou criar o Paulinho para ser um bom homem e nunca o ensinarei a odiar seus parentes." Lá fora, as folhas sussurravam. Eu não sabia se ele me ouvia, mas em minha alma a paz reinou, percorrendo o caminho de uma moça pobre do interior que sonhava com um marido rico, a uma mulher expulsa com um filho para a rua. E depois a dona de sua pequena casa, entendi uma verdade simples: não há nada mais seguro do que estar de pé por conta própria. Se esta história, caros ouvintes, tocou seus corações, por favor, deixem um like para apoiar nosso canal Sogra e Nora. Se vocês têm seus próprios pensamentos ou histórias, compartilhem nos comentários. Ficarei grata por cada uma de suas respostas. Obrigada por ouvirem até o final. Desejo a vocês saúde e paz na alma.